Já comenta tudo ou só fala quantos atacantes? Quantos terminou, por gentileza, e já comenta quantos Já, atacantes e já comentando. já comenta tudo. Então anota aí. Vamos lá. Eric 1, Uhum. João Vitor 2, Sim. Bruno Mendes 3, Hum. Lucas Silva 4, Gustavo França 5. Hum. Quantos meias? Nenhum. Quantos volantes? 1. Não, e o Pablo Tomás, um atacante, entrou também, né? E o Pablo Tomás, 6 atacantes. 6 atacantes. 6 atacantes, tem razão. É que eu tava olhando só do meio pra frente, mas ele entrou no lugar do Diogo Matheus. Do Diogo Matheus. 6 atacantes. Então veja, mas perdendo em casa, perdendo aí o acesso, teria que fazer alguma coisa. Concordo, cara, mas você viu quantas vezes o Batista falou, ô Alvarinho, não vai mais. Fica aí, toca de ladinho aí atrás, não vem mais dar passe pra ninguém, mas não tinha ninguém no meio campo. Ele subiu o único volante, ficou na intermediária ofensiva, ele enfiou 5 caras da intermediária pra frente, e ele trouxe os 2 zagueiros. Por quê? Porque o Criciúma também trouxe todo mundo para trás. Então, quando você joga com um time que está com esse posicionamento, estou falando do Criciúma agora, ou você vai tomar o gol, ou você vai matar no contra-ataque. Porque ia dar mano a mano, sem volante, sem ninguém para cobrir, mano a mano, atacante com back. Só que o Tencate, medrosão, jogou para empatar. Criciúma fez cera. Guarani fez uma péssima partida. Tem que destacar o espírito de luta dos jogadores em parte do segundo tempo. Mas um time que tem medo de errar, um time que tem medo de arriscar. Só que o Criciúma pediu o empate. Agora, uma coisa é você recuar, estrategicamente atrair o adversário e pegar a bola e sair em alta velocidade com 4 jogadores. Outra coisa é você puxar todo mundo para próximo da sua grande área, retomar a bola e entregar de volta para o adversário de bobeira, com todo mundo continuando lá atrás, sem ninguém se arriscando a sair para matar o jogo. E aí, em cima disso, mesmo jogando mal, mesmo uma confusão tática danada, um equívoco generalizado, o Guarani teve méritos. E sabe em que momento que ele empatou? E isso também é beabá no futebol, né, senhor Humberto Lousa? Se você tá com um monte de atacante, não adianta deixar lá 2 na ponta esquerda, 2 na ponta direita e 2 enfiados perto da marca do pênalti. Não adianta. A bola não vai chegar se você não tem alguém que faz ela chegar. O que é o beabá do futebol? Traz 1 ou 2 desses jogadores que estão, esse monte de atacante, que tenham alguma característica de articulação, para tentar entrar com essa bola. Aí o Guarani ficou um buraco. Ficou a defesa no meio-campo, o volante na intermediária ofensiva e 6 atacantes da intermediária ofensiva para frente. E todo mundo errando o passe e rifando a bola para dentro da grande área da equipe do Criciúma com 2 atacantes altos. O que é o beabá? Tira 1 ou 2 para tentar entrar com essa bola, para buscar essa bola um pouco mais atrás. Até porque o Matheus Bueno fez um bom segundo tempo. Ele chamou a responsabilidade. Eu cheguei até a cantar a saída dele. Mas depois que ficou só ele ali no setor, ele chamou a responsabilidade e deu boa fluência. Mas são toques laterais, não é um metedor de bola. E quando que saiu o gol? Quando o João Vitor saiu. Quando o João Vitor flutuou e veio buscar a bola. Perdeu a bola. Aí teve intensidade, teve personalidade, coragem, valentia. Ele perdeu e ele roubou. E aí o que é que ele fez? Ele meteu uma bola de qualidade no pivô. E aí estava de costas o Derek. E ele fez um gol de virada lindíssimo. Matou e já virou batendo, deixou completamente sem pai e sem mãe o Gustavo. Bola na rede, o Guarani empatou. E quem é que estava colado, saindo um pouquinho pro lado ao Derek? O Bruno Mendes. E ele puxa 2 jogadores que estavam no Derek, ficou 1 de mano. O Derek matou e virou batendo. Empatou o jogo. Mas o Guarani não tinha mais a ligação meio-campo-ataque. Então ele terminou com um estoque altíssimo de flechas e com um estoque zerado de arcos. E aí não deu. Mas o Criciúma pediu para tomar a virada
e infelizmente hoje o Guarani não tinha alguns jogadores importantíssimos. Por isso, o empate para mim horroroso, que não elimina matematicamente, mas elimina virtualmente o Guarani de qualquer possibilidade de acesso. Eu disse, matematicamente ainda não. Tem que acreditar até o fim. Tem que tombar a equipe do ABC no domingo e depois aguardar o que vai acontecer na rodada e ir para a última rodada, talvez com chances, mas elas são muito pequenas. Atuação pálida, atuação sem brilho, uma atuação sem organização tática e com equívocos do treinador no posicionamento, nas opções de início e também nas alterações executadas. O Criciúma, pedindo para tomar, acabou se dando bem. Acho que o empate para o Criciúma foi muito bom, apesar de que ele estava vencendo, mas pelo futebolzinho pobre, paupérrimo e vergonhoso do Criciúma no segundo tempo, que só se defendeu em cima, inclusive, da inoperância do Guarani, que rifava a bola e chamava os zagueiros para tirar de cabeça. O Guarani se livrava da bola, não armava e a zaga tirava. Em cima disso, pela inoperância e até pela falta de coragem, para não dizer covardia futebolística do Criciúma, foi melhor para o Criciúma o empate, claro, do que para o Guarani, porque ele mantém a distância que o separava do Guarani, faz mais um ponto e está aí, para mim, a 3 pontos do acesso. 3 a 4 pontos do acesso. Acho que com 64 pode dar. Com 63 que o Guarani pode chegar, é muito pouco provável, mas não é impossível. Edu Pinheiro. Muito bem.